Sejamos todos bem-vindos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sempre em nossas vidas. É uma alegria imensa retornar a esta casa, que sempre nos acolhe como um lar de esperanças. Nos instrui como uma universidade de almas e ensina a curar-nos como um grande hospital de misericórdia. Hoje, o tema é muito simples. Eu sou o que penso e vivo o que falo. Mas para saber, pelo menos no meu caso, tu sabe o que és? Tio Lu. Somos somente o que está encarnado? Ou somos muito mais do que isso? Se nós fôssemos estudar as leis cósmicas, num sentido mais profundo do termo, veríamos que a mesma lei que rege um átomo rege um astro. Não tem diferença, de modo que o universo de uma semente, se vocês observarem, para nascer, antes ela precisa morrer. Do contrário, não nascerá. E segundo Allan Kardec, na obra A Gênese, na lição A Gênese Orgânica, por mais que a semente se esforce ao extremo e aproveite tudo que nela existe, sozinha, ela não consegue edificar a menor folha do vegetal que ela deseja ser, sozinha. E no nosso caso, se não soubermos preparar a terra, a gente pode dificultar o nascimento dessa semente. Se não soubermos como regá-la, porque tem plantas que se você colocar água todo dia, você condena ela à morte. A cada 3 dias, e olhe lá, tem outras que pode ser mais. E tem umas, como o figo, o jabuticaba, se você deixar uma gotinha no pé, a acerola, ela produz o ano inteiro. E eu nunca consegui imaginar a terra entrar numa semente sem a presença da água. Vocês conseguem? A terra seca, a semente seca, então precisa umedecer a casca da semente. E eu nunca vi a água equilibrar-se sem a presença do ar. Se vocês pegarem uma bomba a vácuo e extrair essa quantidade de ar, a água ferve em temperatura ambiente. Ela desequilibra-se. Não sei se vocês já fizeram esse experimento, eu já fiz. E o ar sem a presença da luz não é nada. Porque tudo que ele traz para o reino vegetal, que segundo os doutores em biologia, só faz transformar luz em alguma coisa. E Bezerra de Menezes, em Caminhos de Volta, é interessante o nome da obra, né? Caminhos de Volta, porque eu estou no passado, vocês estão onde em relação à consciência de vocês? Eu vim de um futuro distante, vim ressignificar o meu passado. Ver se eu consigo levar mais algumas ovelhas que eu deixei para trás para o meu aprisco. Então, se o ar não existe como força vitalizadora sem a presença da luz, se a água não existe, nela existe equilíbrio sem a presença do ar e com certeza da luz também, e a terra sem a presença de ambos, é justo imaginar com Bezerra de Menezes, nesta obra que eu citei, que tudo que existe é feito de luz. Ele fala que não existe nada em a natureza que não é feito de luz. E o Espírito, na sua origem primordial, na nossa
condição mais ínfima como ser, que nós chamamos de o princípio inteligente do universo. Ele é um fascículo de luz, segundo Joana de Ângeles. E Miramês fala que essa luz, mesmo sendo na expressão mais simples que é essa, que a gente tem o hábito de dizer simples e ignorante, ou simples e sem ciência do seu existir. Ela já é viva e atende o comando de nossa mente. Para Leon Denis, na obra O Grande Enigma, quando ele fala de Deus e da criação, quando começamos a arquitetar um pensamento e nós não o conseguimos fazer sem interagir com todas as nossas vivências, segundo Kardec, já começa a mostrar que não é só aqui. Se ele falasse que um pensamento bem arquitetado me coloca em conexão com tudo que eu sou, então eu estou aqui encarnado e não existe mais nada. Mas ele disse que entraríamos em conexão com todas as nossas vivências, com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos, num único pensamento. E para que a gente possa entender o eu sou o que penso e poder de fato dizer eu sou, eu preciso no mínimo analisar que filho de peixe é peixinho. Filho de gato, com certeza, é gatinho. E filho de Deus só pode ser Deusinho. E foi Jesus que nos lembrou e às vezes a gente esquece. Sois deuses. E é como se a gente pensasse, e agora? Eu sou Deus, e aí? O reino de Deus está dentro de vós. O que você precisa já está dentro de você. E quando falamos de reino de Deus, estamos falando do Evangelho segundo Emmanuel, já que nós estamos na casa de Francisco Cândido Xavier, não tem como imaginar o Chico sem, pelo menos sem a pressão de Emmanuel, né? Porque se não fosse o Emmanuel para auxiliá-lo na disciplina do corpo, na disciplina da mente, na disciplina do ser imortal que é, ele não teria feito o que fez. Mais de 500 obras, parece que até agora 540 já foram encontradas ou compiladas. E analisando a partir da obra de Emmanuel, na obra Irmão na Lição Renúncia, como eu já falei outras vezes, ele fala que o Evangelho está em nosso próprio espírito. Se eu sou o espírito, está em mim. E o Evangelho é força, vitalidade e vida, segundo Joana de Ângeles. E Emmanuel fala que eu devo falar do Evangelho do Reino aos meus órgãos que são vivos e educáveis. E agora que vai começar a entrar o eu sou o que penso e vivo o que falo. E eu fiz quase que de propósito tomar um golinho de água antes de começar. Vocês viram? Para que eu fiz isso? Vocês sabem o segredo disso? Não? Normalmente eu tomo água antes. Eu faço uma conexão com esta água e a que o tio Lu trouxe direcionada a mim. Aqui é responsabilidade minha. Você não trouxe direcionada para a minha pessoa? Eu posso doar a vocês se vocês quiserem um pouquinho. Mas do contrário, eu sou responsável por esta água. E Kardec, no Livro dos Médiuns, nos ensina a magnetizar esta água. E nos ensina a magnetizar a água do nosso corpo inteiro, que é mais de 2/3. Mas se olharmos dentro de cada célula, nós vamos ver que mais de 90% é água. E quando eu penso uma coisa, sinto outra coisa, falo outra coisa e vivo outra coisa, como que fica a água do meu corpo, por exemplo? Porque basta meio segundo para que eu altere a estrutura dessa água no processo de magnetização, segundo Miramês. Ou meio segundo para empesteá-la também, para transformá-la no mais terrível veneno.
creio que vocês não têm o hábito de fazer magia negra, tem? E eu costumo ensinar a pior de todas, se vocês quiserem. Já que eu não vou perder meu tempo ensinando feitiço, que é coisa pequena, que é só aquelas espetadinhas que a gente dá nos outros de vez em quando. Ou a macumba, que aí você já faz algo mais elaborado, desejando que a pessoa torça um tornozelo, né, quebra um bracinho. A pior magia negra é a fofoca, segundo Chico Xavier e Ramatiz. E normalmente não falamos da vida dos outros, não é verdade? E isso é antigo, isso não é Emmanuel que inventou, porque está em Pensamento e Vida, na obra, no capítulo 8 desta obra. Isso está em Paulo de Tarso, na 3ª carta aos Romanos, no 2º capítulo, no 1º versículo. Indesculpável o homem que se arvora em juiz, porque julgando o outro condena a si próprio. E quando falamos, segundo Kardec em sua obra, ninguém mais muda a direção da palavra. Falou, você vai correr atrás do prejuízo. Mas ninguém consegue, é como disparar uma bala. Então alguém pode te intuir para mexer a cabeça e ela passar rente a você. Isso está na Gênese com Kardec. Mas a direção e eu, do meu esquadrão, que eu servi o exército em Três Lagoas, eu fui o 2º melhor atirador de 130 e poucas pessoas, que eram 4 pelotões. E o fuzil que eu usava, 7.62, a bala ela caminha 6 quilômetros. 3 quilômetros ela vai em linha reta. Os 3 ela vai meio desgovernada por conta do vento e etc. Mesmo os 3, se estiver ventando, já não é certeza. E o nosso pensamento, segundo Miramês, fere mais do que uma bala. Então, se estiver pensando mal de alguém, você já sabe, está ferindo mais do que se desse um tiro na pessoa. E Emmanuel fala que a mente tem mais poder para criar doenças do que todos os vírus e bactérias conhecidos, juntos. E é na mente que está o pensamento e também o sentimento. Porque Emmanuel começa dizendo, normalmente se pensa que é no cérebro físico que estão as ideias. E seria o nosso coração que sente o que estamos pensando. E ele fala, na realidade, não é o cérebro físico, nem o coração físico, mas o cérebro espiritual que pensa e sente, a mente. E ele chega a afirmar, e está em nosso 2º livro, a mente tem o poder de criar o reino de Deus em nós, a superconsciência. É a mente que cria a superconsciência. E eu fiquei assustado quando eu vi isso, porque é um processo evolutivo. Se tudo cresce e evolui, é justo imaginarmos, desde o princípio inteligente da origem conceptual da luz, que tudo vai se fazendo a partir dali. Vocês já estudaram sobre os vírus? Quando a gente pensa, dependendo de como se pensa, segundo André Luiz em Missionários da Luz, eu crio vírus, vibriões psíquicos ou larvas mentais. Vampiros. Aqueles vampiros que ele fala lá, quando está falando sobre o vampirismo, não são vampiros tipo Drácula ou um espírito desencarnado, são seres minúsculos que nós criamos. E ele ficou meio desolado, querendo entender, falou, é uma mente perturbada que perturba a nossa mente? E Alexandre respondeu, não, é a nossa mente perturbada que atrai outras mentes de igual teor. Nós pensamos numa frequência
e atingimos todos os seres que pensam como pensamos. Isso está na obra Mecanismo da Mediunidade. Por isso, essa coerência entre o pensar e o sentir. Porque o pensamento ele só dá forma naquilo que desejamos. Ele não faz mais do que isso. E ainda segundo a inteligência que eu tenho daquilo que eu quero formar. Porque sem inteligência eu não consigo imaginar. Vocês conseguem? Se eu não tenho informação de uma coisa, como que eu vou imaginar tal coisa? E sem poder imaginativo, ninguém consegue pensar. E quando eu uso a minha inteligência e meu poder imaginativo, eu crio uma forma, de acordo com o meu desejo, que é outro departamento da mente. Segundo Emmanuel, inteligência, imaginação, memória, desejo são departamentos da mente. Está no capítulo 2 da obra Pensamento e Vida. E o sentimento é que vai dar qualificação ao que eu estou pensando. Se eu estou pensando bem da senhora, ou se eu estou pensando mal de você. Só que antes desse pensamento sair de mim na direção que eu quero enviá-lo, ele já passou por todas as minhas estruturas psíquicas, desde a mente, emocionais, perispirituais e físicas. Só depois de percorrer o meu circuito da mente à última partícula orgânica é que ele vai sair na direção de alguém. Por isso, André Luiz, como se fosse um estatuto ou um decreto, o bem de todos é o eterno princípio. Está em Evolução em Dois Mundos. E quando imaginamos a obra Libertação com o instrutor Gúbio, e isso, creio que nenhum de vocês fazem isso também, dirija um homem para a ideia de doenças. Logo, a moléstia lhe atende com todas as características que o pensamento determinou. E entra em conexão com outras mentes e daí a pouco a enfermidade está materializada. E tem pessoas, não é o caso de vocês, e creio que nem dos milhares de desencarnados que estão aqui ou sintonizados conosco, que ficam pensando em doenças, não é verdade? Vocês têm planos de saúde ou planos de doença? Porque eu tenho plano de saúde de fato, eu não pretendo adoecer. Agora, quem paga um plano e se não usar, o que adiantou pagar? Fica imaginando adoecer para poder usar o plano. Então eu uso todo o meu recurso para investir em alimentação, boas músicas, boas leituras, porque as boas leituras, segundo Joana de Ângeles, enriquecem a mente. E se a mente está em harmonia, enriquecida por boas leituras, acalma o coração, as emoções, a ansiedade, por exemplo. E ao mesmo tempo, essas boas leituras, além de enriquecer a mente, que é o cérebro espiritual, acalmar o coração, que é o nosso mundo emocional, que não é esse coração de fato, é o nosso inconsciente, nesse sentido, e estimula o progresso. Falei, mas que progresso? Aí Emmanuel de novo, obra Pão Nosso. Governo Interno é o capítulo 158 desta obra. Há em nós, em nossa consciência, nesta superconsciência, ou nesse reino de Deus, ou no nosso reino interior, uma vasta rede de progresso e de sublimação reclamando o trabalho. E ele enfatiza nesta e em outras obras. Por mais que eu mude o pensamento aqui, eu pensei mal de vocês, e de repente eu mudo de pensamento, mas não mudei os sentimentos. O ser que eu criei continua vivo dentro de mim. Se eu convidá-lo à sublimação, ele não aceita, eu tenho o direito da desintegração do mesmo ser.
porque é uma forma pensamento, é uma forma sentimento. Então eu convido ele à sublimação. Ele recusa, eu tenho o direito da dissociação dos elementos e desmanchar aquela forma mental, ou aquela forma de sentimentos, que pode ser amar água, né? Amar água ou ressentimento. Então eu tenho o direito de transmutar. Da mesma forma que eu pego moléculas de carvão e mudo a conformação molecular e faço um diamante, segundo Kardec, Livro dos Médios, instantaneamente. Não acrescentei nenhum átomo, nem tirei nenhum, eu só mudo a conformação. Ela vira diamante. Não o diamante para fazer um anel de brilhante com valor real, mas aquele de cortar vidro. Já viu aquele que você passa lá que é com o mesmo átomo ou com um agrupamento de átomos que se faz o carvão, o grafite, você faz o diamante, sem tirar nem pôr nenhum elemento a mais. E segundo Kardec, no Livro dos Médios, quando a gente pensa, a gente cria átomos. Agora, para que eu estou pensando? E ele ainda vai além. E eu crio com a combinação deles alimentos ou medicamentos. Isso está no laboratório invisível, que vai do item 126 ao 131 da obra citada. E ele vai viajando entre suas obras, porque tem caminhos. Eu gosto de fazer caminhos dentro das 5 obras de Allan Kardec, por exemplo. Quando você estuda obras como o Livro dos Espíritos, que tem questões que eu estou nelas há anos, a 909, por exemplo, faz tempo que eu estou enroscado nela, você também não? O homem poderia sempre, eu fiquei animado, sempre, não tem outra saída. O homem poderia sempre vencer as suas más inclinações pelos seus próprios esforços? Sim, e na maioria das vezes fazendo pouco esforço. O que lhe falta é a vontade. E naquele momento eu quero saber o que é a vontade. Porque o que lhe falta é a vontade. E antes eu já tinha lido com Kardec que pior do que os obsessores são as minhas más inclinações. São elas que os atraem. Eles não têm nenhum poder sobre nós. Somos nós que os atraímos. E eu até fico imaginando os rostinhos dos obsessores quando pediram a reunião com Kardec. Vocês já viram? Está na Revista Espírita e em Obras Póstumas. E eles chegam dizendo, acusam-nos de certas contrariedades, desgostos amorosos, certas aberrações até das quais somos inocentes. E é onde Kardec chega à conclusão que não raramente somos os nossos próprios obsessores. Porque quando eu penso, segundo o que está na obra Libertação de André Luiz, no mínimo eu interajo com a matéria mental que é composta de seres vivos incontáveis, que amorosamente chamamos de elementais. E esses seres estão em processo de evolução nos quadros do universo sem fim. E de acordo com Leon Denis, se eu convidá-los para a minha mente, para dar forma ao meu pensamento, eu vou gravar neles o que sou, a minha inteligência, os meus valores. A ponto de, na obra A Gênese com Kardec, eu arrebanho uma porção de fluidos e gravo nesses fluidos as minhas virtudes ou os meus vícios. Aí você fica imaginando na hora do passe. Às vezes eu quero aplicar um passe numa pessoa com câncer. E eu preciso estar saudável fisicamente. Em primeiro lugar, porque eu vou transmitir o meu magnetismo animal. E eu preciso estar saudável, segundo o Ramatiz, moralmente. Porque é uma energia tão densa que os luminares não ousam descer onde ela está, de tão densa que é. Somente o assistido, ou nós que estamos com a mesma veste, podemos fazer isso sem sofrimento tamanho para eles, por exemplo. Então veja esse caminho. O que me falta é a vontade.
E aí a gente fica imaginando uma sequência dentro das obras, e eu vou bem devagar. A vontade convenientemente dirigida é que cria os átomos, Livro dos Médiuns. Convenientemente dirigida. Nesse momento ele não falou para o bem. Então, inteligentemente dirigida, eu crio átomos, alimentos, medicamentos. Eu posso curar-me ou, se eu usar para outro fim, posso adoecer também. Na sequência, o que vem é o Evangelho segundo o Espiritismo, não é? Ele fala agora, a vontade e o pensamento não apenas convenientemente dirigidos, mas agora dirigidos para o bem. E eu posso arrebanhar esses fluidos e realizar prodígios. Porque nesta obra fala que se todos os encarnados estivessem cientes da força que trazem em si mesmo, o Evangelho. Força, vitalidade, vida. E colocasse a sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar verdadeiros prodígios, verdadeiros milagres para quem desconhece as leis. Milagres esses que não passam de um desenvolvimento das minhas aptidões e capacitações humanas, do meu modo de pensar, sentir, falar e agir. E aí a gente segue a pauta. O que se vê na sequência é a obra O Céu e o Inferno, ou Nem Céu e Nem Inferno, que é o nome original, porque ele escreveu a obra para provar que não existe nem céu e nem inferno como lugares, mas ambos são estados de consciência. Quem assistiu o filme Nosso Lar, de André Luiz? A metade, mais ou menos. Quando ele volta para visitar a família, porque ele ficou 8 anos no umbral, não ficou? É o que está lá marcado. E alguém acusando ele de suicida, de covarde, e era ele mesmo se autoacusando. Porque quando ele volta para visitar a família e vê alguém com as mesmas características que ele morreu. Quem é que estava lá? Não estava um moço morrendo asfixiado dos pulmões lá, com insuficiência respiratória? Ele morreu de quê? Ele não estava olhando para si mesmo e falou, esse cara ocupou meu lugar, né? Achou que a esposa era dele, ele não quis matar o moço inicialmente, e ele não voltou para o umbral, sem sair do lugar, porque mudou a frequência, ele estava no umbral de novo. Então não é um lugar, porque ele gastou um tempão para chegar ali, e aí ele reconhece que não é por aquele caminho, e pensa em Narcisa. Narcisa gastou alguns minutos para vir, onde ele gastou dias para chegar. Ele já achou que meio estranho, né? Como? E aí você já sabe o resto da história, que eles sonegaram para nós no filme. Se tivesse colocado a cena dela falando com as 8 entidades, os espíritos da floresta, para colher as essências dos eucaliptos e das mangueiras para curar o moço, seria o ápice, não seria? Mostrar as fadinhas, todo esse povo. Seria o máximo. Então, na obra Nem Céu e Nem Inferno, Kardec mostra os depoimentos de espíritos que desencarnaram por suicídio, mortes drásticas, de toda forma. E o que me chamou a atenção, que ele mostra esse mecanismo que eu estou falando para vocês, e agora isso na oração. A prece é uma magnetização por intermédio da qual nós vamos interagir com o universo perispiritual do sofredor, que está desencarnado, como se desintegrasse aquela crosta de energia que está enclausulando. E ele fala, agora, depois que dar esse alívio, essa libertação, evoque o espírito do indivíduo. Ué, mas eu não estou falando com o espírito? Se fosse o espírito inteiro que estivesse encarnado, desencarnou, estou falando com ele. Como que eu vou evocar o espírito dele? E com palavras bem conduzidas, amorosas, leve-o ao arrependimento. Então ali estava uma parte. Por isso que na obra sequente, na obra A Gênese, ele fala, o homem é um pequeno mundo.
O diretor desse pequeno mundo é o espírito. O princípio dirigido é o corpo, que representa para o espírito a sua criação. Então, quem criou o corpo foi o espírito, e quem criou sabe consertar, não sabe? Então, se eu criei um projeto de uma aeronave, de um veículo, foi eu que criei cada peça, cada situação. Pode acontecer que eu não fabriquei as peças. No caso da Apple, ela fabrica todas as peças dos seus equipamentos, tanto de computadores, celulares. Uma única empresa cria tudo. Mas se forem para as outras marcas, vai comprar peças de todos os lugares, juntar para fazer uma realidade acontecer. O princípio dirigido é o corpo, que representa para o espírito a sua criação, da qual ele seria Deus. E aí ele faz uma comparação entre Deus cósmico e o espírito. Se um de nós pensarmos, Deus sabe. E afirmo, antes mesmo de pensarmos, ele já sabe o que iríamos pensar. Chico Xavier sabia disso. Antes da gente pensar, ele já sabia o que a gente ia falar. Imagine Jesus e o próprio arquiteto. E o Espírito sabe o menor movimento de uma partícula, de um átomo, de uma molécula, de uma célula em nosso corpo. Foi onde eu assustei. À época eu falei, e eu sou o quê? Porque eu não sabia naquele momento nem o que era um átomo. Muito menos uma molécula, uma célula, que às vezes eu fico assombrado numa célula sanguínea que não tem núcleo, ela não tem autoconsciência, ela se deixa conduzir pelo que pensamos e sentimos, com mais de 2 bilhões e 800 milhões de moléculas. E cada uma com a média de 100 mil átomos. Já imaginaram o tamanho disso? Quem fez isso? Uma célula do nosso sangue. E quando eu penso, sem lapso de tempo, eu posso deformá-las, conforme está em Missionários da Luz, de André Luiz. E não só deformar as minhas células e ter aquela que nós chamamos de anemia falciforme, que elas vão ficando parecidas com uma meia lua, assim, quando a lua está em quarto crescente ou minguante, ou uma foicezinha, né? Por isso falciforme. E eu posso matar o espermatozoide ou deformá-lo, como o pai. E a mãe pode matar o óvulo ou deformá-lo, e depois fala que o espírito é que tem contas a resgatar, segundo a lei. Será que é mesmo? Será que todos os deformados, mutilados, cegos, surdos, mudos? Porque Joana de Ângeles narra, e nós colocamos no segundo livro, que há seres com aparentes expiações que chegam aqui com AIDS, com câncer, leucemia, por exemplo, com doenças cardíacas, cegos, surdos, mudos, aleijados, mutilados, e vieram lecionar amor, principalmente para esse casal que não sabe, às vezes, conduzir os próprios pensamentos, os próprios sentimentos. E normalmente não se queixam. Está dando para acompanhar o pensamento? Posso seguir? Então, se no Evangelho segundo o Espiritismo, dirigido para o bem, agora eu uso a oração, além de conversar com o sofredor, converso com a sua consciência. E na Gênesis ele fala que eu arrebanho uma porção de fluidos, gravo nelas minhas virtudes, condenso a energia em meu perispírito, construo moléculas saudáveis e posso ajudar o outro a curar-se, ou eu mesmo curar o meu próprio corpo. E no meu perispírito, segundo ele, por este mecanismo, eu tenho uma fonte permanente de energias. Alguém me impede de pensar? Ninguém. Alguém me impede de sentir, de desejar alguma coisa para o outro? Ninguém. Por isso que André Luiz fala que o desejo, que é um dos departamentos da mente, acionado pelo poder imaginativo, baseado na inteligência. Então, quem começa o mecanismo do pensamento é a inteligência. Eu é que defino, de acordo com a minha inteligência, o que eu quero pensar, se eu sei o que é pensar. E Emmanuel me assusta mais uma vez.
Assusta no sentido benéfico do termo, que eu pensava que sabia alguma coisa e quanto mais estudo eu vejo que não sei coisa alguma, ou quase nada, pelo menos. Porque ele fala que a oração começa na feição de simples desejos, só que desejos são entidades tomando a forma correspondente ao meu pensamento. Porque eu uso a minha inteligência, meu poder imaginativo, aciono os meus desejos baseado em minhas memórias, que lá está o departamento da memória, como eu disse. E ele se torna uma alavanca com a qual eu vou mover os meus instintos, transformá-los em sensações, em emoções, em sentimentos ou em pensamentos. E quando essa energia chega na mente, vamos imaginar que ela está na área instintiva, chegou na mente, ela se transforma em pensamentos. Vocês sabiam que é assim que pensa? Isso é Emmanuel, não vou discutir com Emmanuel. Então agora eu tenho o meu pensamento, a minha capacidade criativa para a ação. E de acordo com o que eu faço com esse pensamento, porque ele deu forma ao que eu almejo, a minha intenção, os meus sentimentos vai dar qualificação ao que eu estou pensando, onde ele se torna curador ou dilacerador. Por exemplo, se eu falo mal da tua vida, toda violência praticada contra o próximo, segundo Dias da Cruz por Chico Xavier, é dilaceração em si mesmo. Aí o ódio é mais ou menos assim, eu coloco um líquido inflamável, que pode ser álcool, gasolina, e ateio fogo, e quero que você morra. É mais ou menos assim o ódio, ou a vingança. Eu tomo veneno e quero que você morra, ou no mínimo adoeça. Então, eu sou o que penso. E vivo o que falo é o primeiro item, melhor, o último item do 10º capítulo do 2º livro, que é vendo a obra, vê-se Deus. O primeiro item é o amor é a alma da vida. Então tudo que eu vejo fora é o reflexo de mim mesmo. Eu não consigo enxergar fora se eu não tenho as lentes dentro. Kardec chega a informar, e é assustador, no Livro dos Médiuns, que tem alguém que olha para uma parede e vê vermelho. O outro olha no mesmo ponto e vê azul. E não adianta um querer convencer o outro, porque cada um olhando com as suas lentes. Por isso, o que eu vejo de nobre em você é o que existe de nobre em mim. Então, os espelhos da vida mostram quem eu sou. De repente, alguém pisa no meu calo e eu sei se tem um leão ou uma força domadora do próprio leão, que nós chamamos de o domador. Satya Sai Baba, vocês lembram desse moço? Ele, com a mão assim, limpa, ele pegava aqui, ó, e te entregava o que você escolheu. Se era um anel de brilhante, um relógio de ouro maciço, o que você pedir. Ele sabia a energia de aglutinação dos átomos. E André Luiz fala isso numa de suas obras, com essas palavras, e a partir disso aqui vocês vão imaginar qual será o nosso processo encarnatório do futuro. Porque veja onde ele chegou com seus estudos. Vocês gostam de estudar André Luiz? Não. Quando a mente, eu vou bem na câmera lenta e se quiser eu repito tudo de novo. Quando a mente já desenvolveu certas qualidades, nós vimos lá que tem inteligência, imaginação, desejo, memória e tal. Então, quando a mente já desenvolveu certas qualidades, aprimorando-se em mais altos degraus de sublimação, espiritual, que são as virtudes, pode arrojar de si mesma os elementos indispensáveis à composição dos veículos de exteriorização de que
necessite em planos que eles sejam inferiores. Então aí você imagina todos os corpos que você quer construir para encarnar em planos inferiores com a própria mente. Ele não está falando de concepção, não está falando de gestação, ele está falando do espírito, quando chegar a esse degrau, ele constrói seus próprios veículos. E não é só isso, veja o resto. Nesses casos, o espírito já domina plenamente as leis de aglutinação da matéria, no campo de lutas que nos é conhecido. E por esse motivo governa o fenômeno da própria reencarnação sem subordinar-se a ele. Ou seja, como já acontece em Júpiter, ele faz o próprio corpo. Porque como pode aquele espírito que Allan Kardec dialogou com ele em Júpiter, Kardec cá. Comunicação, a gente não fala no celular, alguém lá no Japão, então não precisa o espírito vir cá, como se estivesse dentro do teu corpo. Ele está mandando a sua força mental, a informação. E o moço tinha desencarnado há 6 meses atrás. Quantos anos tu tem? 30. Kardec foi matemático. Mas a conta parece que não está batendo aqui. Você tem 30 anos aí, você tem 6 meses que foi embora daqui. Como que é isso? Ele falou, a infância aqui não é igual aí. Então ele já construiu o corpo com a idade que ele quis, ou que ele necessitou. E ele já estava com 30 anos de idade. Quantos espíritos já materializaram na frente de vocês? Vocês já viram algum assim? Eu já vi. Porque como? Eu estava no meio do quarteirão desolado, ali como se estivesse se queixando da vida, de Deus, do mundo e de mim mesmo. Chega alguém com um olhar de ternura, de compaixão, com algumas palavras desmonta todo o meu esquema de queixume, que não tinha onde eu pôr a cabeça. Eu queria sumir inteiro de vergonha. Está reclamando de quê? Porque eu falo, Deus esqueceu. Como que Deus esqueceu de você se tudo que existe, existe nele? Fora dele não existe nada. Ele está dentro de você e em tudo. Ele nunca esqueceu de você. Eu sei que todo argumento que eu criava não dava certo. E me abraçou e eu fiquei em êxtase, e em segundos eu virei, que eu lembrei que tinha que agradecer. E cadê o moço? Lá em Três Lagoas, o quarteirão é 100 metros. Não sei se aqui obedece essa regra, essa norma. E não deu tempo dele andar 50 metros entre 2 e 5 segundos. Então, como ele fez aquele corpo? Como está na obra A Hora do Adeus, de Luiz Sérgio, às vezes num velório, ao invés de falar o que o morto fez de bom, fica contando os podres do caboclo e o cara já está confuso, já está sofrido, já não está conseguindo desligá-lo do corpo e ninguém lembra de fazer uma oração, eles materializam a luz do dia. Como fazem aquilo? Porque a gente fala que tem que ficar tudo em penumbra, né, e tal. Como que eles fazem aquilo? E alguém que veio dessa equipe materializada puxa lá uma oração e no prazo que todo mundo distraiu, está orando, ele desliga o moço e tira ele dali daquele ambiente. Satya Sai Baba, quando Divaldo foi desenganado do coração, Alamar Regis, que já o conhecia, sabia desse poder de criar as coisas, curar-se e curar pessoas. Por que você não mentaliza ele, não pede socorro? Você não tem nada a perder. E quando ele mentaliza, o moço ele materializa ao lado da cama dele. Conserta o coração dele e também desaparece. Tanto que ele foi lá depois, com a equipe de 16 pessoas, agradecer.
E ele tem esta recomendação: se quisermos ser felizes, saudáveis e estar em paz. Pensem na verdade. Nós sabemos que a verdade é Deus. Mas alguém disse-nos: eu sou o caminho da verdade e da vida. Jesus nunca disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem corrige é Joana de Ângeles em sua obra, e ela esteve lá com ele. Eu não vou discutir com Joana, porque como Joana de Cusa, ela esteve com Jesus e com certeza ouviu, porque na obra dela ela corrige. Principalmente quando os moços lá que vieram apedrejar a jovem flagrada em adultério, que ele abaixou e começou a escrever na areia. Você sabe o que ele estava escrevendo, segundo Joana? Os podres de cada um. Prostituto, o mais velho. Ladrão. E foi cada um, por quem tiver sem pecado, atirar. Foi mostrando o que eles eram. Ele foi escrevendo na areia. Eu sou o caminho da verdade e da vida. Então pense na verdade de Deus e tenha o Cristo como caminho para chegar a essa verdade. Só que na sequência ele fala: sinta o que está pensando. Porque o sentimento é o único meio que temos para discernirmos e dialogarmos com tudo que existe na criação. Por isso que o coração, na formação do feto, segundo o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, e eu não vou discutir com ele porque ele viu a parte espiritual acontecer, normalmente forma o sistema nervoso central, a gente pensa que é o cérebro e até que o final da coluna vertebral. Só que ele fala que antes de existir o cérebro como se ele abrisse como uma flor e sai de dentro dele o coração. E ele viaja para o lugar dele e ele é que vai comandar a criação do cérebro. E eu fiquei, no mínimo, num estado de ver passarinho azul quando ele falou isso. Porque você vê isso acontecer quando você quer ver. Então pense na verdade. No Evangelho segundo o Espiritismo fala que ela é mãe da liberdade. Pense na verdade e sinta o que está pensando para qualificar o que está pensando. Fale o que está sentindo e viva o que está falando. Então nós vamos usar o pensamento para entender a verdade. Depois nós vamos sentir o teor vibracional do próprio pensamento, o que nós estamos usando a nossa inteligência, o nosso poder imaginativo, os nossos desejos. Pensei, senti, compreendi qual o meu papel na criação como filho de Deus. Que Deusinho é. Agora fale o que está sentindo. Verbalmente ou mentalmente. E viva o que está falando. E eu garanto a vocês que seremos as pessoas mais felizes, as mais saudáveis, as mais pacíficas do planeta Terra, se assim fizermos. Entenderam alguma coisa? Ou ficou confuso? Me esforcei para ser o mais simples possível. Porque só usando mais 2 ou 3 minutinhos. Se tudo cresce e evolui, e antes eu fiquei devendo para vocês o que é a vontade. É a essência de nossa consciência em ação, a essência do espírito gerenciando a mente, o perispírito e o corpo, porque não sou eu, a alma, que estou fazendo isso. Porque eu não tenho ainda condição de fazer isso. Jesus, com certeza, que falou: eu só faço a vontade do meu Pai que está nos céus, que é do Espírito do qual ele pertence, porque segundo o Pastorinho, Jesus é uma fração do Cristo. E nós, como almas, segundo Leon Denis, em O Problema do Ser, o Destino e da Dor, e vários outros autores, uma fração da minha consciência. Joana de Ângeles também na obra O Ser Consciente. O Espírito é a soma de todas as vivências,
a alma apenas a soma das experiências dessa encarnação. Ele, com a semelhança de um pé de laranjas repleto de frutos, e a alma apenas uma das sementes de uma das laranjas. E esse resto? Eu aprendi a entrar em contato com esse resto. E se uma lagartixa cria um rabo novo em pouco mais de uma semana, assim como uma salamandra cria uma perna, quando o corpo dá uma desgringolada, como a gente fala grosseiramente no popular, a gente saber criar esses átomos, uni-los, formar moléculas, transformá-los em alimentos ou em medicamentos, reconstruir uma realidade que não foi Deus que adoeceu, foi? Deus criou doenças? Jesus adoeceu? Um dia, em algum lugar, ele falou, eu curei você, eu sempre disse, a sua fé te curou. Verônica pensou que era ele, quando tocou nas vestes dele, não pensou? A mulher que sangrava. Ele não olhou nos olhos dela, pelo menos no filme a gente vê isso. Não fui eu que te curei, foi você, a sua fé te curou. Ou seja, ela sabia o que fazer, ela só não sabia como fazer. E ele disse, eu senti desprender de mim virtudes. Virtudes é a nossa essência mais nobre vivenciada. Então, só desce quem subiu. Então, uma virtude pode transformar-se num pensamento, pode transformar-se num instinto ou em até um átomo. Mas um átomo não pode transformar numa virtude sem passar por um período longo de evolução. Tudo bem? Vamos fazer um pequeno exercício. Tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Entenderam? Ele entendeu, ele estava fora do corpo. Você podia ter deixado ele conversar. Ele estava entendendo fora do corpo, ele está aqui o tempo todo aqui. Ficou tudo certinho? Fiz de propósito. Eu tomei um gole de água. Veio para dentro do meu corpo, não veio? E vamos imaginar eu jogando essa água fora ou deixando aqui de qualquer jeito. O que acontecer com essa, acontece com toda a água do meu corpo. Por isso, o cuidado que temos com o alimento, o respeito, porque se eu deixo no prato, o que vai acontecer com a destinação no que eu deixei, reflete no meu próprio corpo. A água foi considerada um ser vivo. Ela registra o que a gente pensa, sente, fala e faz. E isso é o que eu chamo, e amanhã a gente dá continuidade, porque ficou os dois temas para aqui e para Cidinho. Vai ser duas palestras diferentes. Aqui nós fizemos uma base, um começo, e quem quiser, pertinho aqui, ouvir o resto da história, está lá para a abertura do mês espírita da nossa amada Cidinha Ávila. Se ela quiser fazer a propaganda do que vai ter lá durante esse mês para nós, venha para cá e vende o seu peixe. Né? Paz profunda a todos. Namastê. Respirem fundo. Doce e calmamente. Intencionando pensar no bem, sentir o bem, falar o bem e viver o bem. Pense no Cristo, pense em Deus, pense na vida, pense em si mesmos, pense nas pessoas que amam e naquelas que ainda temos dificuldade de amar, mas sinceramente desejamos amá-las. Entendendo que o amor faz bem para quem ama, assim como o perdão faz bem para quem perdoa. E sentindo a presença dos amigos espirituais, das essências da luz, do ar, da água, da energia da terra, a energia da vida. Vida em abundância, como expressões do corpo do Cristo, porque nele vivemos, como células do seu corpo.
e ao mesmo tempo somos deuses, quando conscientes, para os nossos átomos, ou para os átomos que constituem os nossos veículos de expressão. Mas em plano maior, somos apenas átomos para as mentes dos engenheiros siderais que vão construir os astros. Pense na paz íntima, na paz de nossos lares, de nossa cidade e município, de nosso estado, de nossa nação. Pense na paz deste mundo, de todos os mundos somados. Mais uma vez repetimos, rogando a Deus que todos os seres pensem na verdade, sintam o que estão pensando, falem o que estão sentindo e vivam o que estão falando, para tornarem-se as pessoas mais pacíficas, mais serenas, mais saudáveis e mais felizes. Em nome do Cristo, em nome de Deus, a nossa eterna gratidão. Você conhece a si mesmo? Está em busca do autoconhecimento? Deseja saber qual sua verdadeira origem, a sua natureza divina e a sua real destinação? Se realmente quer investir parte do seu tempo em busca de conhecimento para aplicar no seu dia a dia, tornando-se um ser mais pacífico, mais sereno, mais saudável e mais feliz, adquira as obras de Sebastião Camargo. O primeiro livro é um tratado de saúde integral, no qual descobrirá sua origem, natureza e destinação. No segundo, fará uma viagem para dentro de si e aprenderá a vivenciar o que compreendeu, a melhorar-se, interagindo de forma resiliente e proativa consigo mesmo, com as leis e com a vida, capacitando-se a cada experiência bem vivida a ser um exemplo de bem viver. São duas obras que visam a saúde integral do ser humano a caminho de sua humanização. Contato pelo WhatsApp DDD 11 97444 0770. Namastê.